O que você está prestes a ver não é especulação ou teoria. É a dura realidade que está devastando o coração agrícola da América neste exato momento. Sem bombas, sem invasões. Apenas decisões econômicas que estão silenciosamente exterminando o agronegócio americano, uma das bases fundamentais da economia dos Estados Unidos por mais de 2 séculos. Em apenas 2 meses, as exportações de sorgo americano para a China desabaram 95%. Nos 2 primeiros meses deste ano, os embarques totalizaram apenas 78 mil toneladas métricas, comparado a 1,4 milhão de toneladas no mesmo período do ano anterior. Você não leu errado. 95%. Apagados do mapa econômico. E isso é apenas o começo de uma crise que se espalha por toda a cadeia agrícola americana. As exportações de soja dos Imecãoçulossaco, que durante décadas dominaram o mercado chinês de ração animal, agora beiram o zero. Os números são simplesmente chocantes para qualquer analista econômico. Esta não é uma flutuação normal de mercado. É o início de uma catástrofe econômica que pode alterar permanentemente o papel dos Estados Unidos como potência agrícola global. Tudo começou com o aumento das tarifas americanas sobre produtos chineses para até 145%. A resposta de Pequim foi uma retaliação cirúrgica. 125% de tarifa sobre todos os produtos agrícolas do EUA. E segundo funcionários da alfândega chinesa, isso não é apenas retaliação temporária. É um realinhamento estratégico de longo prazo. De um dia para o outro, a maior porta de exportação do agronegócio americano se fechou com um estrondo que reverberou por todos os campos do país. Como afirmaram corretores em Xangai, importar grãos dos Karesei tornou-se financeiramente inviável, independente da qualidade ou da histórica confiabilidade. Mesmo com descontos agressivos, o produto americano perdeu completamente sua competitividade no mercado mais importante do mundo. A posição do presidente em relação a Pequim continua intransigente e imutável. Direto do Salão Oval, ele declarou recentemente que a próxima jogada cabe inteiramente à China. Se um acordo comercial vai acontecer, a iniciativa precisa partir deles. Não estamos desesperados por um acordo, afirmou categoricamente. Não há diferença significativa entre a China e qualquer outro país estrangeiro, exceto pelo tamanho. O verdadeiro interesse deles está em algo insubstituível: o consumidor americano. Colocando de outra forma, ele acredita que a China deseja mais o poder de consumo americano do que a América precisa do mercado chinês. Os Estados Unidos não estão implorando, concluiu em uma declaração que repercutiu negativamente entre os produtores rurais que assistem seus meios de vida desaparecerem. Mas enquanto esse jogo de poder e retórica se desenrola em Washington, a realidade nos campos americanos é devastadora e palpável. O que está acontecendo agora não é resultado de um desastre climático. Não é uma praga agrícola. Nem sequer é mudança climática. É puramente uma consequência de decisões políticas e econômicas. Nos vastos territórios agrícolas de Iowa, Kansas e Illinois, a tragédia se desenvolve em câmera lenta, dia após dia. Silos estão lotados até o teto, sem espaço para mais armazenamento. Colheitadeiras permanecem paradas, algumas ainda com financiamentos a pagar. Armazéns transbordando com produtos que não têm para onde ir. Os contratos foram cancelados, os acordos rompidos, e para incontáveis agricultores americanos, o pior cenário possível está se concretizando a cada novo amanhecer. Pequim se afastou, possivelmente para sempre. Os preços estão despencando abaixo do custo de produção, criando uma situação economicamente insustentável. Em algumas regiões tradicionalmente prósperas, produtores estão literalmente perdendo dinheiro por hectare cultivado, um fenômeno que não se via desde a Grande Depressão. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que, em março, os estoques domésticos de sorgo aumentaram 42% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso não é apenas sobra, é superoferta em escala histórica.
E superoferta não apenas pressiona os preços, ela os destrói completamente, arrasando famílias e comunidades inteiras. Soja, sorgo, milho, os pilares tradicionais da agricultura americana, estão sendo vendidos a preços que não cobrem sequer os custos básicos de sementes, fertilizantes e combustível. Alguns agricultores tentam desesperadamente migrar para culturas de menor risco ou voltadas exclusivamente para o mercado interno. Outros apostam todas as suas economias na esperança de uma possível reabertura comercial, que parece cada vez mais distante. Mas a maioria só reza por mais uma rodada de socorro federal que possa ao menos adiar o inevitável. A China, por sua vez, não está apenas fechando portas, está construindo ativamente e aceleradamente novas pontes em outros continentes. Os portos brasileiros estão congestionados pelo enorme volume de soja destinado à China. O fluxo é tão intenso que os custos logísticos dispararam em mais de 60%. Mesmo assim, os importadores chineses preferem pagar substancialmente mais caro apenas para não depender dos Estados Unidos. As empresas de nutrição animal da China redirecionam seus contratos massivos para Brasil, Argentina e até mesmo Uruguai. Além disso, Pequim está acelerando investimentos bilionários em infraestrutura agrícola na África, particularmente em Moçambique, Tanzânia e África do Sul. Novos acordos preferenciais com a Argentina estão sendo firmados mensalmente, garantindo acesso privilegiado ao mercado chinês. E talvez o mais preocupante para os estrategistas americanos, tratados de importação de grãos com a Rússia, acordos que há 5 anos seriam considerados impensáveis do ponto de vista geopolítico, agora são assinados regularmente em cerimônias amplamente divulgadas pela mídia estatal chinesa, em uma clara mensagem para Washington. As autoridades em Pequim estão sinalizando inequivocamente que os Estados Unidos deixaram de ser um parceiro prioritário, ou até mesmo necessário. A mensagem não poderia ser mais clara e contundente. Os EUA estão sendo metodicamente substituídos no mercado global de alimentos. Como resumiu friamente uma autoridade chinesa em entrevista recente, vocês usaram o comércio como arma. Agora estamos construindo um mundo sem vocês. Quando a agricultura desaba, nada permanece intacto ao seu redor. Este não é um problema isolado do setor rural. É um efeito dominó devastador que atinge comunidades inteiras que dependeram da agricultura por gerações. Concessionárias de máquinas agrícolas estão vazias, sem compradores para equipamentos que custam centenas de milhares de dólares. As vendas de tratores e colheitadeiras caíram mais de 67% em algumas regiões do meio-oeste. Bancos regionais, que historicamente financiaram a produção agrícola americana, já antecipam uma onda catastrófica de calotes nos próximos trimestres. Analistas do setor prevêem que até 30% dos empréstimos agrícolas podem entrar em inadimplência se a situação persistir, ameaçando a estabilidade de dezenas de instituições financeiras menores. Escolas rurais, dependentes da arrecadação local e dos impostos sobre a atividade agrícola, veem seus orçamentos sendo drasticamente reduzidos, forçando cortes em programas educacionais, esportivos e de artes que eram o orgulho dessas comunidades. Em alguns distritos, há discussões sobre fechamento ou consolidação de escolas, um golpe devastador para a identidade dessas pequenas cidades. Os pequenos comércios que formam a espinha dorsal das comunidades agrícolas, mercearias familiares, postos de gasolina locais, lojas de ferramentas, restaurantes de beira de estrada, oficinas mecânicas, estão fechando as portas um após o outro, incapazes de sobreviver quando seus principais clientes, os agricultores, não têm mais dinheiro para gastar. Os pedidos de falência rural aumentam a um ritmo alarmante a cada semana, com um aumento de 78% em relação ao ano anterior em alguns condados. Esta não é apenas uma crise setorial ou temporária.
É o colapso estrutural de um modo de vida americano que existiu e prosperou por gerações, sustentando não apenas a economia, mas a própria identidade cultural dessas regiões. No Kansas, há produtores que abandonaram totalmente o mercado de sorgo, uma cultura que por décadas foi o sustento de suas famílias e comunidades. Fazendas que passaram por 5 gerações agora têm placas de "vende-se" em suas entradas, com poucos interessados em comprá-las. Em Illinois, os sojicultores convocam reuniões de emergência em igrejas e ginásios escolares, buscando alternativas que simplesmente não existem no curto prazo. No Texas, os produtores de trigo pressionam desesperadamente o Congresso por intervenção imediata, inundando os escritórios de seus representantes com cartas, e-mails e visitas. O cenário atual não é mais sobre uma simples disputa comercial ou negociação tarifária. É sobre exclusão sistemática de um player histórico do mercado global. Durante décadas, a China foi o maior e mais confiável comprador da agricultura americana. Comprava mais soja do que qualquer outro país do mundo. Era dependente do milho americano para alimentar seu crescente rebanho e sua população de 1,4 bilhão de pessoas. Essas compras não eram apenas transações comerciais rotineiras, eram alianças econômicas profundas que sustentavam cidades rurais inteiras, movimentavam ferrovias transcontinentais, financiavam escolas, hospitais comunitários e infraestrutura local. Geravam empregos não apenas nas fazendas, mas em toda a cadeia logística, de processamento e exportação. Agora, essa confiança construída ao longo de décadas ruiu completamente, possivelmente de forma irreparável. Pequim está reconstruindo minuciosamente sua cadeia alimentar com países considerados mais estáveis, menos voláteis, menos propensos a usar o comércio como arma de pressão política. E como sabem todos os especialistas em comércio internacional, uma vez que os contratos são assinados com novos fornecedores e as cadeias de suprimentos são reestruturadas, elas tendem a permanecer assim por muito tempo, mesmo que as condições políticas mudem. A administração Trump chegou a considerar um novo pacote de resgate agrícola, possivelmente mais um plano bilionário para compensar as perdas dos produtores, similar ao implementado no início da guerra comercial. Mas até agora, nada concreto foi apresentado ou aprovado. E mesmo que o auxílio financeiro venha, ele não reverterá os danos permanentes às relações comerciais e à confiança internacional. Porque o comércio global, especialmente em produtos essenciais como alimentos, não é apenas uma questão de preço ou logística. É fundamentalmente uma relação de confiança construída meticulosamente ao longo de décadas. Enquanto isso, na Casa Branca e no Capitólio, há sinais, tímidos, mas presentes, de que a gravidade catastrófica do momento foi finalmente compreendida por alguns setores do governo. O Departamento de Agricultura reconheceu oficialmente a derrocada histórica nas exportações em um relatório recente. A Casa Branca se disse disposta a reavaliar certas políticas comerciais, em comunicado à imprensa. Mas reavaliar não é revogar. Discutir não é decidir. E a cada semana de inação ou debates políticos sem resultados concretos, os danos se aprofundam e se tornam mais irreversíveis para milhares de famílias agricultoras. Alguns legisladores pedem veementemente o fim imediato das tarifas. Outros defendem isenções específicas para grãos essenciais. Grupos de produtores imploram desesperadamente por negociações diretas com Pequim. Mas a pergunta fundamental que ninguém em Washington consegue responder honestamente é: o outro lado ainda está disposto a negociar em termos que beneficiem o agricultor americano? Tudo indica que a resposta da China é um retumbante e definitivo não. A guerra econômica silenciosa está em pleno andamento e a América rural está perdendo de forma catastrófica.